Irmãos queridos, graça e paz mais uma vez. Vamos abrir nossa Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Hoje veremos a exposição dos versos de 14 a 26. Tiago, capítulo 14, capítulo 2, versículos de 14 a 26. Ficou bem melhor. Ficou bem melhor. Muito bom. Tá ótimo. Tá muito bom. Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 26. Você já ouviu a instrução do nosso presbítero? Mantenha sua Bíblia aberta durante a exposição da palavra, meus irmãos. Acompanhem a leitura com reverência e com fé. Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, queridos. Senhor Deus Santo, poderoso e maravilhoso, ajuda-nos nesse momento, Pai, a ouvirmos a Tua voz. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração na Tua presença e nos instrua, nos fortaleça a fé que o Senhor mesmo nos deu. Amado Deus, precisamos ouvir a Tua voz e pedimos que de fato o texto que nós lemos seja palavra do Senhor para nós nessa noite. Acalme os corações nervosos, preocupados e inquietos. Anime aqueles que estão desanimados, perdidos, confusos. Acolha, atrai para perto do Senhor mesmo aqueles que estão frios, distantes e até mesmo já se sentindo separados de Ti. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e glorifica o Teu nome nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, é assim que nós te oramos. Amém. Meus irmãos, fé e obras e o relacionamento disso sempre foi uma grande questão no meio do povo de Deus. Relacionar o papel da fé com o papel das obras sempre foi algo polêmico em alguns meios, em alguns círculos. O apóstolo Paulo e o pastor Tiago tratam sobre esses dois assuntos. Paulo vai falar na sua carta que a salvação é pela fé e não vem de nós esse dom. Ele fala isso também lá em Efésios. Isso é de Deus, não é por obras, para que ninguém se vanglorie. Tiago aqui vai nos falar que a fé sozinha ela é inoperante, mas que ela precisa vir acompanhada de obras. O capítulo 2 iniciou esse tema.
Tiago começa a tratar sobre a verdade da fé, o dom de Deus para a salvação de todo homem pecador, de toda pessoa pecadora. Ele nos ensinou que a fé em Jesus Cristo nos foi dada para nos unir como um só povo, debaixo da cruz, debaixo do senhorio de Cristo, aonde nós nos encontramos diante do nosso Senhor e do nosso Salvador. Um lugar onde não tem acepção de pessoas, o pobre, o rico, o branco, o negro, não importa a sua origem, não importa o seu contexto, todos nós estamos unidos pelo sangue do Cordeiro, no amor de Jesus Cristo, do qual ninguém pode nos separar. Estamos debaixo de um só governo, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Tiago agora, ele continua com a mesma temática, com o mesmo tema da fé, mas agora o foco dele não é mais nos dizer que a fé nos une num só povo, mas que essa fé, ela precisa ser verdadeira. Não é estranho para muitos de nós, ainda hoje, ouvirmos músicas, poesias e falas de pessoas descrentes e até mesmo crentes acerca da fé. Tenha fé e tudo vai dar certo. Tenha fé e você vai passar naquele concurso. Tenha fé e as coisas na sua casa vão se organizar. Tenha fé e aquilo que você tanto deseja, você vai conseguir. Tenha fé e a doença vai ser curada, a doença vai ser sarada, você vai ser restaurado. Crentes e descrentes falam isso. Mas, amados irmãos, o que significa ter fé? Para muitos, ter fé é simplesmente um exercício intelectual, um exercício da mente, de pensar positivo e de depositar uma confiança, até mesmo em si mesmos, pensando que as coisas vão acontecer segundo o seu plano, o seu projeto, o seu desejo. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina sobre fé. Essa não é a verdadeira fé. A verdadeira fé, ela se traduz em frutos de arrependimento, em frutos de obediência, em uma vida que demonstra não somente palavras de confissão, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, eu sigo a Jesus Cristo, eu sou crente, mas atos, posturas, decisões, que antes de serem percebidas as nossas palavras, esses atos, essas posturas, esse estilo de vida é muito mais notado, ou primeiramente notado, do que a nossa confissão, a nossa palavra. Tiago nos ensina a respeito dessa fé, que é uma doutrina chave. O pecador, ele é salvo e justificado pela fé. O justo, ele vive pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo que é feito sem fé é pecado. A palavra de Deus nos ensina tudo isso a respeito da fé. Tiago agora, ele volta os nossos olhos para essa doutrina basilar e nos ensina que a fé verdadeira é a confiança de que a palavra de Deus é a verdade e que ela deve ser obedecida, ela deve ser praticada. Uma fé que não se traduz em prática não é uma fé verdadeira. Portanto, vamos ver, então, vamos observar como que Tiago nos demonstra isso através dos seus argumentos. Note, meus amados irmãos, que os versículos de 14 a 17, ele vai falar de uma fé intelectual. O que é uma fé intelectual? É uma fé que está presente só na mente. Você raciocina, você ouve a palavra de Deus, você raciocina logicamente que ela é uma coisa boa, que ela é algo agradável. Então você pensa que 1 mais 1 é igual a 2 e você simplesmente repete. Mas isso é algo que está somente na sua cabeça. Veja o que ele diz nos versos de 14 a 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém
disser que tem fé, mas não tiver obras. Ele está dizendo, existe um problema, existe algo errado, quando alguém diz que tem fé, mas as obras que essa pessoa tem na vida não estão conectadas com a fé que ele diz que tem. E aí ele nos dá um exemplo muito claro. Ele diz a partir do versículo 15, se um irmão, se uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados de alimento cotidiano, e aí você chega para essa pessoa necessitada, e aí você diz isso para ela, olha o versículo 16, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Se alguém chega perto de nós, necessitado, e pede a nossa ajuda, e você diz, vá em paz, se aqueça, coma, sem dar um cobertor, sem dar comida, sem trabalhar em favor daquela pessoa, que você tem condições de ajudá-la, que proveito tem isso? Está errado. Como é que aquela pessoa que não tem nada vai se aquecer se ela não receber um cobertor? Como é que ela vai saciar a sua fome se ela não tem comida em casa? E para quem ela está pedindo, simplesmente diz, vá-se embora. Desculpe, irmãos. Tiago nos diz que isso é tão insensato que serve para ilustrar uma fé simplesmente intelectual. Uma fé intelectual, meus irmãos, é uma fé que não tem piedade, é uma fé que acredita na verdade de Deus, mas não é transformado pela verdade de Deus. Eu vou repetir para você, a fé intelectual, a fé racional, simplesmente, é uma fé que acredita na palavra de Deus, acredita nessa verdade, mas não é transformado pela verdade de Deus. Pastor, e é possível? É possível alguém ouvir a verdade de Deus, acreditar na verdade de Deus e não ser transformado pela verdade de Deus? Infelizmente é. Eu peço que você marque a sua Bíblia aí em Tiago, a gente vai voltar para o texto, mas eu queria que a gente fosse lá para o começo da Bíblia, Juízes. Vamos lá para o livro de Juízes, rapidamente, meus irmãos. Juízes, por favor, capítulo 2. Juízes, capítulo 2, no versículo 6, nós encontramos o seguinte texto. Juízes, capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Agora veja o que diz o versículo 8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Agora preste atenção no versículo 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Irmãos, eu não sei se vocês prestaram bem atenção no texto, mas a palavra aqui em Juízes fala que depois que o povo conquistou a terra prometida, Josué despediu o povo e foi cada um para a sua parte da terra. E o povo que tomou parte na terra, que conquistou a terra, serviu ao Senhor enquanto Josué e enquanto os anciãos viveram.
Mas chegou o tempo de Josué morrer, chegou o tempo dos anciãos também morrerem, e toda aquela congregação foi congregada aos pais, toda aquela geração foi congregada aos pais. O que é isso? Aquela geração se uniu aos pais, morreram, os pais passaram, e aquela geração também passou. Mas a geração que permaneceu na terra é uma geração que tinha uma fé intelectual. Você viu? O verso 7 diz que eles serviram ao Senhor todos os dias, enquanto Josué estava vivo. Josué foi embora, os anciãos também. Uma nova geração se levanta, uma nova geração toma a liderança do povo, e essa geração é a geração de um povo que não conhecia o Senhor. E por não conhecer o Senhor, eles fizeram aquilo que era mal perante o Senhor. Aqui é o começo do livro de Juízes, e Juízes, meus amados irmãos, é um livro que conta uma história que só vai ladeira abaixo. Cada história é pior do que a outra. O povo vem numa espiral descendente, na imoralidade, na iniquidade diante da lei do Senhor, de uma maneira horrorosa e perversa. Deus vai tendo misericórdia e vai demonstrando a sua graça e o seu favor na vida do povo, resgatando o povo, a fim de que esse povo tenha fé verdadeira, não somente uma fé intelectual. Por isso eu respondo essa pergunta: é possível que você ouça a palavra de Deus, é possível que você entenda a palavra de Deus, é possível que você acredite na palavra de Deus, mas também é possível que depois de tudo isso você não seja transformado pela palavra de Deus. Volte comigo lá para Tiago, capítulo 2. Tiago diz no versículo 17: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Uma fé sem obras, meus amados irmãos, é uma fé morta, é uma fé que está simplesmente guardada na mente, mas não desce para o coração. E isso, deixe-me lhe dizer, deve ser a nossa oração todas as vezes que nós nos reunimos aqui, meus queridos. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra do Senhor ser pregada, não basta simplesmente você entender a voz do pregador, não basta simplesmente o pregador falar em bom e claro português. É preciso que nós estejamos em espírito de oração, dizendo assim: Senhor, aquilo que o Senhor falar comigo hoje, nessa noite, que não fique só na minha mente, que desça para o meu coração. Que desça, ó Deus, para o meu coração, que faça morada dentro de mim, para que as minhas mãos, os meus pés, os meus olhos, a minha boca seja orientada pela Tua palavra e eu não me torne mais um hipócrita debaixo do sol. Quantos, meus amados irmãos, não são taxados e verdadeiramente, de fato, são hipócritas? Eu sou crente, eu sou presbiteriano, eu sou da Igreja Presbiteriana de São Martim, mas a minha vida não traduz uma fé verdadeira. Tiago, ele está nos fazendo um alerta aqui, meus queridos, e a vida desse povo não era tão diferente da nossa. Esse povo também passava por muitos problemas, problemas familiares, problemas financeiros, um mundo contra este povo, e Tiago diz: de tudo que você quiser abrir mão na sua vida, não abra mão da fé verdadeira. Não abra mão da fé em Jesus Cristo, de uma fé operante. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus. Ore pelos seus amigos, mas também ore pelos seus inimigos. O apóstolo Paulo, que ouviu a palavra do Evangelho, inspirado pelo Espírito do Senhor, ele disse: se o seu inimigo tiver sede, tiver fome, dê de beber, dê de comer para ele. E assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça do seu inimigo. Brasas vivas sobre a cabeça do inimigo não é um castigo sobre o inimigo, não. É que você vai confundir a cabeça daquele que te persegue. Irmãos, como é que isso se traduz de maneira prática na nossa vida?
Deixe-me lhe dar um exemplo. Quantas vezes você já se viu na situação em que você, sem querer, fez algo de errado ou deixou de fazer algo que era certo? Eu não estou falando aqui de um pecado, eu não estou falando aqui algo contra a lei de Deus, mas alguém viu você fazendo algo errado ou deixando de fazer algo que era necessário e já veio falar com você com 2 pedras na mão. Olha, você errou, você fez isso, você fez aquilo, e não era assim, não era assado, era para você ter feito de outro jeito, e você não fez. E ali você responde com calma: bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado por você ter me corrigido, de fato eu estava errado, obrigado porque você veio e me deu essa palavra de correção, eu precisava saber disso. Meus amados irmãos, a resposta branda, calma, afasta o furor e a ira daqueles que nos perseguem. Isso é uma obra relacionada à fé. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Todo mundo lembra desse versículo? Mas ele diz mais: aprendei de mim, que sou manso e humilde. O nosso Senhor e Salvador, Ele é manso, Ele é humilde. Por que nós muitas vezes nos orgulhamos de sermos os brabos e os orgulhosos? Fulano é o brabo. Não mexa com ela não, que ela é mulher braba. A gente ri, a gente acha isso engraçado muitas vezes. E o Senhor nosso Deus, Ele nos chama para viver uma fé verdadeira. Agora, note o segundo argumento de Tiago. Ele vai falar de uma fé, meus amados irmãos, muito perigosa. A fé dos demônios. Sim, os demônios também têm fé. Volte seus olhos para os versículos 18 e 19. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago aqui, ele está supondo um diálogo de alguém que não acredita que obras de justiça, que obras de arrependimento sejam necessárias na vida do crente. E aí, dentro desse diálogo suposto por Tiago, ele está dizendo: me mostre essa sua fé sem obras, que com as minhas obras eu demonstro a minha fé. Ele não está trabalhando aqui, meus amados irmãos, a doutrina da salvação. Tiago não diz em momento nenhum que você deve fazer obras para ser salvo, mas que fique claro de uma vez por todas: se você foi salvo por Jesus Cristo, se a graça salvadora te alcançou, a sua vida deve ser uma vida de obras, obras de fé em Jesus Cristo. Porque se você simplesmente diz que crê e não frutifica, olha o que ele nos diz no versículo 19: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Demônios, meus amados irmãos, muitas vezes têm um estágio mais avançado de fé do que de muitos crentes. Tem crente que diz que crê em Deus, mas não teme a Deus. Tem gente que diz: não, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, mas não tem medo, não tem o temor de fazer algo que é desagradável aos olhos do Senhor. Você já viu nas redes sociais, em adesivo de carro, talvez até no muro de alguma parede, pintado a seguinte frase: só Deus pode me julgar? Já viu algo assim? Só Deus pode me julgar. Tem gente que fala isso com uma certa soberba e um orgulho no coração, no intuito, na intenção de dizer que a vida dela, a vida dessa pessoa, não importa o que ela faça, não importa o que ela viva, não importa o que ela diga, ninguém pode acusar ela de nada, ninguém pode julgar ela de nada, somente Deus pode julgar ela. E quem fala isso muitas vezes fala no sentido de que: não, Deus ele vai cuidar de mim, se somente Deus me julga, Deus me ama, então eu vou passar tranquilamente diante de tudo isso que eu tenho vivido, mesmo sendo errado.
Eu tenho muito medo quando alguém diz assim: olha, só Deus pode me julgar. Será que você tem noção do que isso significa? De fato, Deus nos julga, meus amados irmãos, mas essa fala ela deve nos encher de temor, ela deve nos encher de um santo temor, não só porque nós cremos nesse Deus, mas porque nós conhecemos esse Deus e sabemos que Ele é justo e julgará o mundo com justiça, com equidade. O que é certo e o que é errado nunca será certo. O que é errado é errado. Os demônios creem e tremem. Eles creem que todo joelho se dobrará diante de Cristo. Mas tem muita gente que não pensa nisso. Tem muita gente que não se lembra disso. Tem muito crente hoje que não quer mais se dobrar diante do senhorio de Cristo e que quer criar para si um novo modelo de fé, um novo modelo de vida. Não, eu posso continuar nessa vida de pecado porque Deus me perdoa. Eu posso fazer isso, eu posso escolher esse caminho, eu posso tomar essa decisão e não tem problema, porque lá na frente Deus vai me perdoar. Quem faz esse tipo de arranjo na cabeça, quem faz esse tipo de organização lógica na mente e acha que está tudo bem, precisa rever a sua fé. Lembra quando o Senhor Jesus encontrou um endemoniado na terra de Gadara, um homem que era possuído por muitos demônios, e muitas vezes foi contido com correntes pelos povos pelas pessoas que moravam naquela região, pelo povo que morava ali naquele lugar, e os demônios que possuíam aquele homem davam uma força descomunal a ele, ao ponto de que ele quebrava as correntes. Quando Jesus pisa naquela terra, aquele homem vem dos sepulcros, sujo, desnudo, com correntes quebradas nas mãos, e se ajoelha diante de Cristo, e os demônios falam: que temos nós contigo? Os demônios olham para Jesus e se dobram diante dele. Tem gente que acha que consegue se relacionar com Deus, falando com Deus como se fosse de igual para igual, cobrando coisas ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor tem que me dar isso, o Senhor tem que me dar aquilo, o Senhor tem que me favorecer nisso, o Senhor tem que me favorecer naquilo. Está vendo que eu vim para o culto hoje? Está vendo que eu devolvi o dízimo e a oferta? Senhor, então me abençoe. Os demônios chegaram diante de Jesus e simplesmente lançaram-se aos pés de Cristo, não porque o adoram, mas porque tremem diante dele. Tiago segue para o seu último argumento e ele nos diz qual é a fé verdadeira. A fé que nós devemos ter, porque recebemos ela das mãos do nosso Deus e Pai. Veja o que diz a partir do verso 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vejam, irmãos, Tiago aqui está nos lembrando de um dos episódios mais emblemáticos da Escritura. O pai da fé foi provado. Deus disse: dá-me o teu filho, sobe o monte e ali sacrificareis. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 22, e o Senhor então dá essa palavra para Abraão. Abraão toma Isaque, toma o seu servo, e o texto diz que simplesmente Abraão foi. E Abraão chegou ao pé do monte e disse ao seu servo: fica, subiremos eu e o menino, adoraremos ao Senhor e desceremos. Como é que Abraão fala um negócio desse? Se Deus tinha pedido para ele sacrificar o filho, como é que Abraão diz para o servo: fique aqui, porque eu vou subir com meu filho, lá no cume do monte, nós dois adoraremos ao Senhor, e havendo adorado o Senhor, nós desceremos. Ele já sabia que Deus
o impediria de sacrificar o filho? Será que Deus tinha dito: ó Abraão, fica quietinho, sobe, quando chegar lá em cima eu vou providenciar alguma coisa e tu não vai matar teu filho não, tu desce. Irmãos, o texto não nos diz isso. Abraão não sabia como, nem se, mas ele cria que o Deus que estava guiando a sua vida, o Deus que havia requisitado o próprio filho, o filho que ele deu para Abraão, ele era fiel e justo para cumprir as suas promessas. Ele não sabia como, ele não sabia quando, mas ele sabia que se Isaque era o filho da promessa, Deus não iria tomá-lo para si, Deus não iria arrancá-lo de seus braços. Alguma coisa Deus faria. E isso, meus amados irmãos, é a primeira evidência da fé verdadeira. A fé verdadeira, ela é baseada na palavra, ela tem conteúdo. Deus te chamou para seguir a Jesus Cristo, e Ele disse que não importam as aflições deste mundo, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse para nós seguirmos os seus passos. Ele disse que aquele que o ama faz aquilo que Ele ordena. Muitas vezes nós duvidamos: Senhor, será que o Senhor vai estar conosco mesmo? Será que o Senhor está comigo mesmo? Eu vou dizer não aqui no meu trabalho para essa maracutaia que foi feita aqui, para essa mentira, para essa desorganização. E se eu perder o meu emprego? E se eu perder o meu ganha-pão? E se não chegar, ó Deus, mais uma oportunidade de trabalho e eu não tiver mais dinheiro para sustentar a minha família, só porque eu quis ser honesto? É nessa hora que a nossa fé é provada. Nós olhamos para Abraão, e ele diz: eu vou, eu irei, eu farei o que o Senhor ordenou, e eu voltarei com a providência do Senhor. Eu não sei quais são os caminhos da providência, mas elas me alcançarão. Irmãos, nós cantamos aqui nessa noite: Senhor, tua bondade me seguirá até o fim. Se você crê nisso, se nós cremos nessas palavras que nós falamos, que nós cantamos e que nós encontramos na palavra de Deus, não devemos temer os desafios da vida, devemos ser fiéis àquele que nos chamou, devemos ser honestos, verdadeiros e servos operantes, servos que não abrem mão da verdade, servos que não abrem mão de uma postura fiel. Aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Ele não vai nos abandonar, Ele não vai se esquecer de nós. Ah, pastor, mas eu olho para o lado, eu olho para o outro e o negócio está difícil. Eu venho para a igreja e olho também em certas dificuldades. Como continuar crendo? Aquele que é fiel e justo para cumprir suas promessas é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Se os seus olhos carnais não conseguem enxergar, veja pelos olhos da fé e se surpreenda com aquilo que Deus tem para cada um de nós. Veja a boa mão do Senhor sustentando você e sustentando todo o seu povo em todo o tempo, irmãos. Abraão subiu o monte, Abraão amarrou o seu filho sobre a lenha, Abraão tomou do cutelo e quando estava pronto para sacrificar o filho, crendo que desceria com o filho, o Senhor disse a Abraão: pare. Olhe para o lado, veja que a providência chegou. Há um cordeiro preso pelos chifres no arbusto, sacrifica ele, é ele que eu quero, desce com o teu filho. Veja como a fé operava juntamente com suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. Nos capítulos anteriores, Abraão tinha feito uma aliança com Deus. Ele disse que seguiria ao Senhor. Mas agora, no capítulo 22 de Gênesis, ele prova que de fato segue a Deus. Essa não é a única ilustração que Tiago nos dá. Veja o versículo 25. E de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho?
Raabe creu no Deus dos hebreus. O povo de Jericó não adorava o Senhor. O povo de Jericó não adorava ao Deus verdadeiro. Ela, assim como todo o povo, ouviu falar da mão poderosa do Senhor e creu em Deus, temeu o Senhor, se rendeu ao senhorio de Deus e fez um acordo com aqueles espias, com aqueles emissários. Ela colocou a sua própria vida em risco. Amados irmãos, nós lemos nessa noite as palavras de Jesus no capítulo 10 de Mateus. Aquele que acha a própria vida, perdê-la-á, mas aquele que perde a própria vida por minha causa, achá-la-á. Você acha que é dono da sua própria vida? Você acha que é senhor da sua própria vida? Lembre-se que há um Deus sobre você. Ele é o seu dono, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Pai. Nós devemos a Ele, crer somente nele, depender somente dele, e nos colocar debaixo do senhorio, ainda que por algum motivo isso nos custe a própria vida. É um desafio de fé, meus irmãos. Viver por Cristo Jesus é um desafio, é um chamado radical, mas é um caminho seguro, certo e garantido. A fé verdadeira, ela tem conteúdo, ela concorda com a palavra de Deus e ela demonstra confiança total no Deus da palavra. Eu não sei o que vai ser amanhã da minha vida, eu não sei nem se eu volto para casa hoje à noite, mas eu decidi estar aqui para celebrar o meu Deus, confiar no meu Senhor, porque aconteça o que acontecer, eu estou seguro nos braços do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dessa mão poderosa ninguém pode me arrebatar, desse braço forte ninguém pode me separar. Eu posso não voltar para minha casa aqui na terra, mas eu voltarei para o meu lar. O meu lar é com Deus. Essa é uma fé, meus amados irmãos, verdadeira. Tiago nos diz que um corpo sem espírito é morto. Uma fé sem obras também é morta. Por isso, meus irmãos, esse texto ele nos diz que a questão não é simplesmente fé, mas o objeto da fé. Se você tem fé em Jesus Cristo, se você confessou sua fé em Jesus Cristo, a sua vida, a nossa vida, precisa andar em concordância com aquilo que nós falamos. Não é uma fé vazia, não é uma fé em si mesmo, não é uma fé nos ídolos, não é a fé nos ancestrais. Seu pai pode ter sido crente, sua avó pode ter sido crente, mas se você não for crente, você não será salvo. Seu pai pode ter feito muitas coisas para o Senhor, seus avós podem ter trabalhado muito para o Senhor e assim demonstraram a sua fé, mas se você não faz o mesmo, e da boca para fora simplesmente diz que é crente, porque você tem uma Bíblia, e chega na igreja no domingo e se senta, reavalie a sua fé, reavalie aquilo que você disse é fé. Não é uma fé nos méritos, naquilo que eu posso fazer, mas a fé em Deus e naquilo que Ele faz em nós e através de nós. Esse texto, ele nos exorta não somente a um autoexame, mas em também reconhecermos e confrontarmos o pecado da incredulidade no nosso coração. Eu não sei, meus amados, eu não tenho o poder de sondar corações. O Senhor nosso Deus tem, e é a Ele que nós devemos recorrer nesse momento, dizendo: Senhor, veja se há incredulidade no meu coração. Em que área da minha vida eu tenho deixado de crer em Ti? Em que aspecto, em que circunstância da minha vida a incredulidade tem se escondido? É dentro da minha casa, quando eu estou junto de parentes, familiares que não creem em Ti, e quando eu estou com esses descrentes, eu ajo como descrente também. É na escola, quando junto dos colegas, dos amigos, na faculdade,
Eu ando como todo mundo anda, eu falo como todo mundo fala, porque eu tenho vergonha de ser reconhecido crente, cristão. É no ambiente de trabalho, quando todo mundo fala palavrão no trabalho, e você também fala para não parecer uma pessoa diferente. Quando todo mundo passa por aquele lugar sem o equipamento de segurança, e aí você não quer fazer diferente para não ser taxado careta, errado. Lá vai o santarrão, se acha porque é santo. Se é a vergonha que tem tomado conta do nosso coração em não demonstrarmos a nossa fé, sejamos honestos e confiantes diante do nosso Deus tão gracioso, que tanto nos deu e que não teve vergonha de nós. Amados, nós temos um Deus que nos ama, um Deus que fez tudo para nos salvar. Há quem diga que tem jeito para tudo menos para a morte. Até para a morte Deus deu um jeito. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, crê verdadeiramente em Jesus Cristo, ainda que morra, viverá. Onde está a nossa fé, meus irmãos? Onde está a nossa fé? Em quem está a nossa fé? Quais são os nossos anseios? O que é que você mais tem desejado? O mundo? O fascínio das riquezas? Os prazeres dessa terra? Tudo isso vai passar. Se a nossa alegria não estiver em Cristo, se a nossa fé não se traduzir em atos de justiça e de bondade, nós também passaremos com esse mundo e pereceremos com ele. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde, que Ele avive a sua obra em nós, para a glória dEle. Que o nome de Jesus seja exaltado neste lugar e a partir deste lugar, até onde o Senhor assim quiser, até os confins da terra. Sejamos nós, povo santo, de línguas santas, bocas santas, mãos purificadas, um povo que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro e que hoje vive para a glória de Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito sejas Tu que nos concedeste o dom da vida e o dom da fé. Crer no Senhor não é algo que nós podemos fazer por nós mesmos, não é um raciocínio lógico, não é, ó Deus, como a fé dos demônios que simplesmente têm medo do Senhor e fogem da Tua presença, e quando não conseguem mais fugir, se dobram porque simplesmente reconhecem o Teu poder. A fé que o Senhor nos deu é uma fé que nos enche de temor pelo Senhor, mas de amor pelo Deus Todo-Poderoso também. Nós cremos em Ti, nós amamos somente a Ti e desejamos assim fazer a Tua vontade. Senhor, ensina o Teu povo, ensina-nos diariamente a vivermos uma vida agradável perante os Teus olhos. Purifica a nossa boca, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, livra-nos de nós mesmos e dos acordos ilusórios do nosso coração, da nossa mente. Senhor, faz com que essa palavra ela desça da nossa mente para o nosso coração, porque nem mesmo nós temos acesso ao coração. Se o Senhor não quebrar o invólucro do nosso coração e não plantar dentro de nós mesmos a fé verdadeira, Senhor, jamais Te conheceremos, jamais agradaremos a Ti. Por isso vem e haja em nós, trabalha em nós, Senhor. Cumpre a obra perfeita, santa e poderosa que o Senhor começou na nossa vida. Abençoa o Teu povo que aqui se reúne, que se chama pelo Teu nome, e seja engrandecido todos os dias, em nome de Jesus. Amém.